convosco e estará em vós. Amém? Tome seu assento, louvado seja Deus. Meus irmãos, é de suma importância ensinar acerca do Espírito Santo. Apenas o apóstolo João usa o termo paráclito. Apenas o apóstolo João. Encontramos o termo paráclito também na primeira carta de João, capítulo 2, quando ele diz: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. A tradução no grego para advogado é paráclito, aquele que se põe no lugar de alguém. Jesus promete o Espírito Santo. E para quem ele promete o Espírito Santo? Para os seus seguidores, discípulos, para seus servos. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre eles. Eles tinham autoridade para expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregar as boas novas, mas ainda não tinham a unção do Espírito Santo. O Senhor sabia que morreria, seria crucificado, rejeitado, humilhado, venceria ao terceiro dia a morte. O Senhor permaneceu aqui na terra após ressuscitar durante 40 dias. Ele apareceu para os discípulos. E ele subiu para o céu. Mas ele deu uma ordem para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Compreendemos, mediante esse texto, a importância do Espírito Santo. Para que serve o Espírito Santo? Para falar em línguas, interpretação, dons. Amém. O Espírito Santo concede tudo isso. Mas a obra principal do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos constranger quem quer que seja ser cristão. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Zacarias 4:6: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas os discípulos precisavam receber o Espírito Santo. Pedro, por exemplo, não era convertido. O ministério de Jesus aqui na terra durou aproximadamente 3 anos e meio. E Pedro não era convertido, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus apareceu para Pedro, ressurreto, Jesus indagou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A terceira vez: Pedro, tu me amas? E a palavra diz que o coração de Pedro entristeceu. Porque o coração de Pedro naquele momento sentiu tristeza. Porque Pedro lembrou-se que havia negado o Senhor 3 vezes. E o Senhor disse para Pedro: quando você se converter, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, 3 anos e meio andando ao lado de Jesus, mas não era convertido. Meus irmãos,
Quantas pessoas estão 40, 50, 60 anos na igreja, mas não são convertidas? Ainda não abandonaram o pecado. A vida da pessoa não foi transformada, não houve conversão, não houve arrependimento genuíno. A pessoa permanece no erro, na prática do pecado, mas o Espírito Santo converte a pessoa. O Espírito Santo transforma a vida do vil pecador. O Espírito Santo nos enche de poder, unção, autoridade, para que preguemos a palavra de Deus. Vamos comparar a pregação sem o Espírito Santo com uma arma sem munição. Não tem efeito nenhum. Eu estou pregando nessa noite pela graça do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não for na minha vida, eu não posso fazer nada. O que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa maior riqueza. Eu sempre digo, podemos perder tudo, bens materiais, riqueza, amigos, mas não podemos perder a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos consola no momento das nossas aflições. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar da forma que convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós ao Pai. E por isso Jesus prometera que enviaria outro Consolador, para que os discípulos tivessem o poder, a autoridade de anunciar o Evangelho. Meus irmãos, quando nós temos uma vida repleta, cheia da presença do Espírito Santo, sentimos sede dentro do nosso coração de falar do amor de Deus para o perdido. Sentimos amor dentro do nosso coração. Um fruto importante do Espírito Santo é o amor. Podemos falar em línguas, irmãos, mas se não tivermos o amor, nada serve. É um fruto primordial do Espírito Santo. Amar. Amar o nosso semelhante, inclusive os nossos inimigos. Pois Jesus ensinou que devemos amar quem nos persegue, abençoar os nossos inimigos. Essa obra quem faz no nosso interior, coração, é o Espírito Santo. Ele nos dá um novo coração. Ele tira o coração de pedra e coloca dentro do nosso ser um coração de carne. Um coração de carne é um coração de adorador. Ele nos conduz à verdadeira adoração. Atos 2. Os discípulos estavam presentes no cenáculo, aguardando a promessa do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando apareceu, ressurreto, apareceu para 500, mais de 500 irmãos. E aonde estavam aqueles irmãos? Não perseveraram. Os 120 perseveraram, ficaram em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo, clamando, orando, e a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, um vento impetuoso
impetuoso encheu a casa. Foram vistas por eles, línguas repartidas como de fogo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. E os que não compreendiam pensaram que eles estivessem embriagados. E na verdade estavam embriagados, não de vinho, bebida forte, álcool, mas estavam embriagados do Espírito Santo de Deus. Alabassuri Candaramanasse, aleluia. Estavam cheios da presença de Deus, estavam cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Ali nasceu a igreja do Senhor no dia de Pentecoste para proclamar a toda a humanidade a salvação. Eles não poderiam evangelizar sem o Espírito Santo. Precisavam receber essa efusão, essa graça, esse dom maravilhoso, essa presença maravilhosa. Eu enviarei outro Consolador. Não vos preocupeis, vocês não ficarão sozinhos aqui nesse mundo, mas eu enviarei o Consolador. Porque os discípulos, quando Jesus foi crucificado, sentiram angústia, dor, sofrimento. E Jesus teria que voltar para o Pai. Não poderia permanecer aqui na terra. Ele teria que voltar para o Pai, se assentar no trono, e todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Ele intercede por nós, é o nosso advogado diante do Pai, e ele rogou ao Pai para enviar o Espírito Santo. Pai, conjecturando, meus irmãos, é uma conjectura. Pai, eles não podem ficar sozinhos. Enquanto eu estava na terra, eu os consolava, eu os ajudava, mas agora eles precisam receber o Espírito Santo. Agora eles precisam da presença do Consolador. E eles receberam. Você também pode receber. A promessa não é para mim somente. A presença do Espírito Santo é para todos que buscarem com fé, crendo que receberão. Os sinais seguirão a todo aquele que crê. Falarão em línguas, expulsarão demônio, curarão os enfermos. Se porventura beberem alguma coisa mortífera, não causará dano nenhum. Quem acredita nos sinais? Você crê que Jesus ainda cura? Você crê que Jesus ainda batiza? Você crê que Jesus ainda é o mesmo? Então continua crendo e você vai receber o poder do Espírito Santo na sua vida. E como nós podemos saber se uma pessoa tem o Espírito Santo? Essa noite nós meditamos quando nós temos o fruto do Espírito. O amor, a temperança, a bondade, o domínio próprio, gozo, paz, alegria, é fruto do Espírito Santo. Alegria. Quem se alegra no sofrimento? Mas quando verdadeiramente nós estamos cheios do Espírito Santo, sentimos alegria no sofrimento.
cantamos em meio à luta, cantamos em meio às aflições, cantamos em meio às intempéries, os problemas, louvamos a Deus, adoramos, mesmo quando estamos sofrendo. O irmão Leonardo, quando estava internado, sofrendo, estava fazendo a obra de Deus. Eu creio que muitas vidas, aonde eu fiquei internado, foram salvas pelo poder de Deus. É bom sofrer por amor a Cristo. Todos aqueles que querem servir a Cristo serão perseguidos, sofrerão, padecerão, mas o Espírito Santo está conosco. O Senhor prometeu que Ele permanecerá conosco para sempre. E se eu pecar, irmão, falhar, claro, o Espírito Santo vai se entristecer. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente tristeza. Ele sente tristeza. Ele sente alegria. Ele sente tristeza. Quando nós pecamos, o Espírito Santo sente tristeza. Mas aí você dobra o seu joelho, pede perdão a Deus, se arrepende, o sangue de Jesus te lava e o Espírito Santo renova a sua força. Portanto, não se preocupe com o seu pecado. Se arrependa do seu pecado, peça perdão a Deus e diga para o Senhor: Senhor, não retire de mim o seu Espírito. A semelhança do rei Davi. O rei Davi rogou ao Senhor que o Senhor não tirasse dele o seu Espírito, mas que o Senhor desse para ele a alegria da salvação. É triste perder o Espírito Santo, porque quando perdemos o Espírito Santo, perdemos a direção exata. Não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, não conseguimos obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Nós vivemos na carne quando não temos o Espírito Santo. E o que a carne gera? A carne gera a morte. O Espírito Santo gera vida dentro do nosso ser. Ele nos transforma numa nova criatura. E as coisas velhas ficam para trás. O nosso passado fica para trás. E eu tenho uma palavra para dizer nessa noite para você. Quando o teu adversário tentar lembrar o seu passado, lembre qual será o futuro dele. Lembre qual será o futuro dele quando ele tentar lembrar o teu passado, quando ele tentar te acusar. Lembre para ele qual será o futuro dele. Porque para você há esperança. Ainda que você peque, ainda que você caia, 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levantará. Você pode tropeçar, meu irmão. Todos nós somos sujeitos a tropeçar, pecar, cair, transgredir, ferir o coração de Deus. E por isso Jesus disse para nós: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito
está pronto. Porém, a carne é fraca. Mas para vencer a obra da carne, eu preciso estar com a minha vida cheia do Espírito Santo. Eu preciso permitir que Ele conduza a minha vida, que Ele seja o meu condutor, o meu guia. E Ele é o verdadeiro guia. Ele nos guia em toda a verdade. O que é a verdade? Aqui você encontra a verdade. Não há mentira, engano nesse livro. Esse livro é a verdade. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homem. Eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homem. A Bíblia foi escrita por homem? Sim, concordo. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens cheios da virtude do Espírito Santo escreveram a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Na Bíblia Sagrada encontramos a verdade que liberta. Por meio da pregação, recebemos o Espírito Santo. E para você receber o Espírito Santo, você precisa estar com seu coração limpo. Porque o Espírito Santo não pode fazer morada no seu coração se o seu coração estiver sujo. Se você tiver mágoa, ira, ódio, rancor, o Espírito Santo não pode habitar. O seu coração precisa ser purificado para o Espírito Santo habitar na sua vida. Algumas pessoas pensam que somente quem fala em língua tem o Espírito Santo. Todos os cristãos verdadeiros têm a presença do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom concedido pelo Espírito Santo. Mas todos os cristãos, sem exceção, têm o Espírito Santo de Deus. E quando temos o Espírito Santo de Deus, amamos a quem? Amamos a Jesus. Por isso ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. Não podemos desobedecer os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são penosos, diz a palavra de Deus. Não são penosos. Por isso precisamos obedecer aos seus mandamentos. Por isso precisamos seguir a Jesus, amar a Jesus acima de tudo. Quantos morreram por causa da pregação do Evangelho? Quantos foram torturados, humilhados, apedrejados? Pedro foi crucificado, segundo a tradição cristã, de cabeça para baixo. Tiago foi morto à espada. Paulo, segundo alguns historiadores, foi morto decapitado. João Batista morreu decapitado. Os homens cheios do Espírito Santo deram a vida por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus. Nós amamos Jesus acima de tudo, acima da nossa casa, acima do nosso carro, acima dos nossos bens, acima dos nossos filhos, acima de tudo. Devemos amar esse Deus maravilhoso, porque Ele se entregou por cada um de nós.
Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Ele demonstrou o seu amor entregando a sua vida por nós. E foi uma entrega voluntária. Ele poderia escapar da morte, mas ele preferiu ser obediente à sua missão, entregar a vida por amor a nós, para que pudéssemos receber o Espírito Santo. Nós não acreditamos, nós que somos da Assembleia, não acreditamos que os dons cessaram. Os dons continuam. O Espírito Santo continua batizando. João Batista pregava às margens do Rio Jordão: eu vos batizo com água, mas vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é maior do que eu. Ele tem a primazia. Ele existia antes de mim. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da salvação. Ele é o príncipe da paz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o consolador. Ele é o advogado. Ele é o sol da justiça. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E ele está presente aqui nessa noite, na pessoa bendita do Espírito Santo. Ai, calabachura, alabanarás como no sente, como no faço de candaravás, mondevai-te como no soube andarrai, xaravassai. Meu Deus, é maravilhoso. É maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. É maravilhoso ser morada do Espírito Santo. Ele não habita, para encerrar a mensagem, em templos feitos pelo homem, mas ele habita dentro de nós. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é uma pessoa amada por Deus. Ele escolheu você para que você seja morada do Espírito Santo. Não perca a sua intimidade, a sua comunhão com o Espírito Santo. Então obedeça aos mandamentos do Senhor, para que o Espírito Santo continue habitando dentro do seu ser. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Palmas para o Senhor Jesus.